Tudo que se passa na sua mente é registrado sem autorização da sua vontade. E nós não sabíamos disso porque brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Kant, Sartre, eles usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar o próprio pensamento, pensar o próprio pensamento, o processo de registro e o gerenciamento desses pensamentos e dessas emoções. Então, houve uma lacuna na produção de conhecimento na psicologia, na sociologia, na psicopedagogia, e eu espero, com muita humildade, contribuir com você para entender um pouco essas lacunas. Eu, ao longo de mais de 30 anos, desenvolvi uma das poucas teorias mundiais que estuda esses fenômenos. Reitero, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, gestão da emoção, os papéis da memória, conscientes e inconscientes, e o processo de formação de pensador. Agora, então vamos lá. O registro na memória é automático e involuntário. Se você não cuidar do que você pensa, da qualidade do que você sente, da qualidade das suas ideias, você está sendo autodestrutivo. Veja bem, nenhuma empresa ela sobrevive se os produtos não tiverem qualidade, correto? Senão, vai cair numa situação onde que o consumidor vai deixar de valorizar aquele produto ou então vai atentar contra a segurança do consumidor. Portanto, queridos amigos, você tem de saber que se uma empresa não sobrevive, se os produtos forem de má qualidade, a única empresa que não pode falir, a mente humana, também não sobreviverá saudavelmente se você não qualificar os seus pensamentos, não der um choque de lucidez em cada pensamento perturbador. Se você sofre por antecipação, é registrado. Se você rumina perdas, mágoas e frustrações, também é registrado. Se você se autopune ou se autocobra, você registra. Se você não tem uma autoestima consolidada, está sempre asfixiando o seu prazer de viver, também é registrado. E todo esse registro vai definir as páginas da sua autobiografia e, consequentemente, vai definir os seus comportamentos, se você é uma pessoa calma ou irritadiça, se você é uma pessoa autocontrolada ou impulsiva, se você é uma pessoa que se reinventa ou é uma pessoa que se intimida, se você consegue abraçar os outros, ou é alguém que julga rapidamente, tem a necessidade neurótica de apontar falhas, tudo que você é te define a partir da biografia que você registra. Portanto, por favor, você tem de saber, nesta conferência de dieta emocional, de que o teu eu tem de qualificar o que você pensa e o que você sente. Bom, a partir daí, nós estamos entrando em camadas mais profundas da sua mente. Existem técnicas para que você qualifique esses produtos. Caso contrário, nós estressamos nosso cérebro, esgotamos a nossa mente e, infelizmente, nos aprisionamos dentro de nós mesmos. Uma outra pergunta. Você é um cineasta? Onde eu dou conferência e treinamento, por exemplo, há pouco tempo dei um treinamento no Vale do Silício para líderes lá em São Francisco e eu perguntei, quem é cineasta aqui? Uma pessoa só levantou a mão, as suas mãos. Era um cineasta, mas na verdade, com meus alunos, eu os provoquei, eu lhes disse que todos eram cineastas. Eu vou provar para você. Você faz de vez em quando na sua mente um filme de terror? Se você faz, você é um cineasta de filmes que te assombram. E, infelizmente, o ser humano, ele constrói cadeias de pensamentos, ambientes e circunstâncias tão dramáticos que, de fato, o espantam, de fato, o assombram. Cada ser humano tem uma criatividade enorme. Não pense que só os grandes gênios, não pense que Einstein, Hegel, que Kant, Freud, foram pessoas notadamente criadoras. Você é criador. Todos nós somos criativos quando nós produzimos em nossos sonhos ambientes, personagens e circunstâncias. E no nosso dia a dia, quando você sofre por antecipação, teu medo pelo futuro é uma criatividade notável, só que é uma criatividade que te asfixia, que te impede de você ser feliz, viver uma vida tranquila, serena. Se você se cobra demais, uma pessoa que, para se cobrar demais, ela tem de ser criativa.
Toda pessoa que se cobra é complexa, só que complexamente autodestrutiva. E você tem de saber que você está usando a sua criatividade de maneira errada. Por exemplo, se alguém te convidasse para visitar a sua residência, você não entraria na cozinha, a primeira atitude enfiaria a cabeça na lata de lixo da cozinha? Toda casa tem seu lixo? Mas nós fazemos isso na grande casa chamada personalidade. Enfiamos a nossa cabeça na lata de lixo da nossa psique. Quantas mágoas, perdas, crises, frustrações, decepções não tivemos? E tudo isso foi registrado por aquele biógrafo inconsciente que eu lhes disse, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. O registro da memória não depende do seu eu, é produzido por esse biógrafo. E nós construímos algumas janelas chamadas killer ou traumáticas que se tornam o depósito das nossas frustrações. E infelizmente, o ser humano tem tendência a fixar-se nos seus piores arquivos. Há pessoas maravilhosas. Elas são seres humanos únicos. Elas deveriam se abraçar, ter uma autoestima consolidada, apostar em si, acreditar que podem se reciclar, mas elas são carrascos de si mesmos, porque não visitam as áreas mais nobres do seu córtex cerebral, as páginas mais ricas da sua autobiografia. Elas tendem a ancorar a sua mente em áreas que contêm o seu lixo mental, os seus dias mais tristes. Então, cuidado. Você tem de saber que a nossa autobiografia ela é involuntária no córtex cerebral. Todos nós temos um biógrafo inconsciente chamado fenômeno RAM. E há uma tendência em arquivar janelas traumáticas e o nosso eu ficar ancorado, fixo, como um navio ancorado num porto, ancorado naquilo que nós temos de pior. Por isso, nós devemos aprender a gerenciar a nossa mente através da dieta emocional. Usar todos os dias ferramentas para que possamos deixar de ser vítimas e nos tornarmos autores da nossa própria história. Há milhões de pessoas que não se veem belas. Há milhões de pessoas que não se veem atraentes. Elas, quando se olham no espelho, veem aquilo que consideram defeitos, ao invés de aplaudir as suas características nobres, a sua anatomia, aplaudir também a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Mas é quase que inacreditável que o ser humano moderno, ele é um algoz de si mesmo, como eles disse, é um carrasco de si mesmo, porque ele é vítima, prisioneiro, escravo das suas janelas traumáticas. Por isso que aprender o coach dos coaches, gestão da emoção, o treinamento dos treinamentos, para o teu eu ser autor da própria história, faz toda a diferença para que você se torne uma pessoa feliz, saudável e realizada.